sempre alguém que não provou do grande amor do meu Senhor. Porém eu sei, bem certo estou, que Deus está sempre ao meu redor pra me guiar. Ao meu redor meu Deus está, ao meu redor pra me guiar com seu amor tão puro e bom. Deus está sempre ao meu redor pra me guiar. Posso perder todos meus bens e um bom amigo me faltar. Podem meus pais me abandonar, Deus está sempre ao meu redor pra me guiar. Ao meu redor meu Deus está, ao meu redor pra me guiar com seu amor tão puro e bom. Deus está sempre ao meu redor pra me guiar. Não sei contar o que senti quando Jesus me redimiu. Desde então eu descobri que Deus estará ao meu redor quando eu partir. Ao meu redor meu Deus está, ao meu redor pra me guiar com seu amor tão puro e bom. Deus está sempre ao meu redor pra me guiar. Ao meu redor meu Deus está, ao meu redor pra me guiar com seu amor tão puro e bom. Deus está sempre ao meu redor pra me guiar. Amém. 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 Meus irmãos, agora em pé, abramos nossas Bíblias. Abramos nossas Bíblias em Mateus capítulo 15. Evangelho de Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, a partir do verso 32. Evangelho de Mateus capítulo 15, a partir do verso 32, diz assim:
E chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Chama a atenção dos irmãos para o verso 33. Verso 33 diz assim: mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Meus irmãos, o tema da mensagem nessa manhã é Igreja, a padaria de Cristo. Que Deus aplique sua palavra em nossos corações. Todos podem sentar-se. O que a palavra de Deus colocou diante de nós? O que temos diante de nós é um milagre repetido. É a repetição de um milagre. Se nós virmos no capítulo 14, Cristo havia feito um milagre na multiplicação de pães. Então, no capítulo 14, Cristo pega 5 pães. Olha, nossas crianças sempre alegres como são, né? Estão descendo, mas creio que tem pessoas ali que as estão ajudando. Então, no capítulo 14, Cristo pega 5 pães, 2 peixinhos. Com esses 5 pães e 2 peixinhos, ele alimenta uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Desta vez, ele vai pegar 7 pães e alguns peixinhos. Aqui já não enumera um número de peixinhos. 7 pães e alguns peixinhos, e vai alimentar 4.000 homens. Meus irmãos, os milagres repetidos de Cristo têm ensinamentos preciosos. Se nós observarmos, alguns milagres ele fez, como é que a gente poderia chamar? Dobradinha. Por exemplo, acalmar a tempestade. Ele acalmou 2 vezes. Numa vez, ele estava dentro do barco. Na outra vez, ele veio andando sobre as águas ao encontro do barco. Tem ensinamentos preciosos, se compararmos um milagre com o outro. Pesca miraculosa. Cristo fez no início do ministério dele, quando ele chega até Pedro e diz: doravante serás pescador de homens. E ele também fez no final do ministério dele, quando ele já havia ressuscitado, aparece para Pedro e pergunta: tendes alguma coisa que comer? O que eu quero chamar a atenção dos irmãos? É que Cristo, ele fez alguns milagres repetidos. E este da segunda multiplicação dos pães é um outro. O que é importante nós entendermos então? Só informações importantes e relevantes. Quando fala 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças, a gente precisa saber 2 coisas. A primeira, por que não se contava mulheres e crianças? A tendência da gente é achar que é porque o Oriente Médio é machista. Então, mulher e criança não tem importância para eles. Realmente, muitas culturas no Oriente Médio eram machistas. Mas neste caso, não foi por machismo. É porque eles contavam pessoas que estavam aptas para a guerra. Então, eles só contavam os homens a partir dos 20 anos. Porque esses estariam aptos para a guerra. Por que não contava as mulheres? Porque as mulheres não saíam em batalha. Por que não contava as crianças? Porque as crianças não saíam em batalha. Então, se nós entendermos isso, nós perceberemos que na realidade não era por machismo, não era por menosprezar as mulheres e as crianças, era por valorizar, por proteger as mulheres
e as crianças. E uma outra informação importante é a seguinte: já que são 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças, qual seria a população completa? Estatísticas demográficas dizem que os homens constituem 1/4 da população. Então, se for pegar os homens em idade de trabalho, tempo produtivo, e nós formos enumerar, nós diremos que os homens constituem 1/4 da população. Então, se nós quisermos ter uma ideia mais ou menos de quantas pessoas estavam ali, é só pegar 4.000 e multiplicar por 4. Um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos, porque são estatísticas. 4.000 multiplicado por 4, 16.000. Então deveria ter em torno de 16.000, menos ou mais. Só que uma ideia geral seria esta. O que é importante então, a título introdutório? Já que o milagre é repetido, precisamos comparar um com o outro. No primeiro, os discípulos vêm a Jesus para dizer que as multidões estavam famintas. Não sei se os irmãos se recordam disso. Volte ali no capítulo 14, já que está tão perto aí. Capítulo 14, versículo 15, diz assim: ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto, vai adiantada a hora, despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Então, no primeiro milagre, foram os discípulos que vieram até Jesus. No segundo milagre, é Jesus que vem aos discípulos. Verso 32, Jesus fala: tenham compaixão dessa gente, estão comigo já há 3 dias, e eu não quero despedi-las famintas, para que não caiam pelo caminho. Uma outra comparação importante é que no primeiro milagre, Jesus responsabiliza os discípulos para alimentar as multidões. No primeiro milagre, quando os discípulos chegam até Jesus para dizer que as multidões estão famintas, Jesus diz: dai-lhes vós mesmos de comer. Observe lá de novo o capítulo 14, versículo 16, diz assim: Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Então, o que é que Jesus faz no capítulo 14? Jesus diz que os discípulos deveriam se responsabilizar pela necessidade alimentar daquelas multidões. E o que é que Jesus faz agora na segunda multiplicação dos pães? Jesus vem aos discípulos para dizer: olha, as multidões continuam famintas. Se lembram que eu responsabilizei vocês para suprir a necessidade alimentar dessas multidões? Eu quero dizer que, mais uma vez, as multidões estão famintas. E a minha compaixão me faz levar vocês a considerar a necessidade das multidões. Entendem por que o título dessa mensagem? Igreja, a padaria de Cristo. Porque nos 2 milagres, Jesus Cristo leva os seus discípulos a perceberem que, diante de Jesus, ele responsabiliza os seus discípulos pela necessidade alimentar das multidões. Meus irmãos, fisicamente falando, a igreja não vai conseguir resolver o problema social do mundo. Mas espiritualmente falando, Cristo responsabiliza a sua igreja pela necessidade espiritual das multidões. Eu gostaria então de pensar com todos como podemos ser a padaria de Cristo para um mundo faminto. Já que Cristo nos responsabiliza, já que Cristo, quando nós fomos a Ele por meio dos discípulos, Ele disse: dá-lhe vós de comer. E já que nesse segundo momento, Jesus vem aos discípulos e fala: estou compadecido dessa multidão, já que Ele nos responsabiliza pela necessidade espiritual do mundo, como é que nós, Igreja de Cristo, podemos ser a padaria de Cristo no mundo faminto? Em primeiro lugar, a igreja precisa comungar da compaixão de Jesus. Observe o verso 32. Agora é do texto base
que é Mateus 15. Mateus 15, verso 32, Jesus diz: chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão dessa gente. Meus irmãos, em primeiro lugar, nós precisamos comungar da compaixão de Jesus. Precisa haver no coração da igreja o sentimento que há no coração de Cristo. Precisa haver no coração dos discípulos o sentimento que há no coração do Mestre. Nós precisamos buscar um coração igual ao de Jesus. Precisamos ter para com as multidões o sentimento que Jesus tem. Jesus tem compaixão de um povo faminto. Meus irmãos, a verdade é que eu não consigo exagerar a importância disto. A verdade é que nós não conseguimos adentrar a dimensão do quanto isso é real. Multidões estão famintas. Mas antes de Jesus vir ao mundo, as multidões já estavam famintas. A diferença é que quando Cristo veio ao mundo, as multidões começaram a ter pessoas que tinham compaixão pela fome delas. Quem são essas pessoas? Cristo e os discípulos de Cristo. Em primeiro lugar, meus queridos, precisamos conhecer a compaixão de Deus por essas multidões. E eu gostaria aqui que você mantivesse sua mão nessa passagem e volta comigo alguns capítulos. Olha o capítulo 9. Capítulo 9, mais uma vez vai falar dessa compaixão. O verso 33 diz assim, passagem muito conhecida. 36, capítulo 9, verso 36, diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Meus irmãos, os discípulos, ao seguirem Jesus, puderam perceber diversas coisas em Jesus. Mas se tem algo que Jesus mostrou ricamente para eles, foi a compaixão que Jesus tinha para com as pessoas necessitadas. Jesus, na multiplicação dos pães, está dizendo: tenham compaixão dessa gente. Jesus, enquanto andava pelas aldeias, as multidões vindo até ele, mais uma vez o texto fala que ele se compadece das multidões. E ele diz que essas multidões são como ovelhas que não têm pastor. Meus irmãos, qual deve ser o nosso olhar para aqueles que estão à nossa volta? Qual deve ser o nosso olhar para com o mundo sem Deus? Nós temos às vezes um olhar um pouco de julgamento. É um povo que rejeita Deus, e realmente é verdade. Mas a Bíblia está nos dizendo que o nosso olhar deve ser um olhar de acordo com o olhar de Cristo, a compaixão do Senhor. E meus irmãos, vamos aprender um pouquinho mais dessa compaixão? Está com a mão naquela passagem, não está? Me acompanhe, por favor, Isaías 64. Olha como é que é a compaixão do Senhor para com as pessoas. Isaías 64. Isaías 64, o versículo 4. Que passagem grandiosa. 64, verso 4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Meus irmãos, como é que Deus é? Como é que é o coração de Deus? O texto sagrado está nos dizendo que o nosso Deus é de tal forma que como Ele não existe. As outras nações tinham os seus deuses, ainda que não fossem deuses verdadeiros. E o servo aqui, ao comparar o nosso Deus com os deuses das outras nações, está dizendo o seguinte: que as outras divindades esperam que seus adoradores trabalhem para elas, mas o nosso Deus é o contrário, é Ele que trabalha para nós. E Isaías, ao fazer um parâmetro desse Deus verdadeiro com as divindades falsas, ele vai dizer: olha, Deus igual ao nosso não existe, Deus igual ao nosso ninguém nunca ouviu falar.
ouvido algum escutou sobre um Deus igual, um Deus que trabalha por aquele que nele esperam. Meus irmãos, pensem bem nisso. Estão as multidões em torno de Jesus. Jesus se aproxima dos discípulos e fala: olha, as multidões não têm consciência que quando forem embora vão desmaiar pelo caminho, mas eu já estou planejando o alimento dela para que ela não desfaleça pelo caminho. Meus irmãos, Deus trabalha por nós sem nós nem mesmo imaginarmos qual é a nossa necessidade futura. E é essa compaixão que Jesus tem pelas multidões que nós precisamos ter em nosso coração. Considerar a necessidade de um mundo faminto, não faminto socialmente em si, mas faminto espiritualmente, um mundo que anda sem Jesus. Mas, meus queridos, indo um pouco adiante, nessa compreensão da compaixão de Deus, você está em Isaías 64, olha o capítulo 63, volte um capítulo, observe o versículo 9, diz assim, 63, 9, em toda a angústia deles, foi ele angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Observe como é que é a compaixão de Deus. Em todas as suas angústias, foi ele angustiado. Meus irmãos, eu não consigo entender como é que um Deus autossuficiente, todo-poderoso, que é Espírito, consegue se angustiar com aquilo que me angustia. Eu não consigo entender isso. Mas o texto não está dizendo que em todas as suas angústias foi ele angustiado? Eu não consigo entender. Mas eu sei que a compaixão do Senhor é tão grande em minha vida que os meus problemas se tornam problemas dele. Aquilo que me aflige, aflige ele. Ele se identifica comigo, ele se identifica com a minha luta. E, meus irmãos, nós precisamos ser um povo que tem essa compaixão em seu coração. Ser um povo que, quando olha para essa multidão, com esses carros de som, com umas músicas insuportáveis e uma altura irritante, nós consigamos olhar para essas pessoas não com acusação, mas com compaixão. Sinceramente, sem a compaixão de Cristo no meu coração eu não consigo. Eu fico olhando, mas rapaz, nem para a polícia vir dar uma multa e apreender o veículo. No meu coração é isso. Mas, meus irmãos, quando eu olho para a palavra do Senhor, eu vejo que Jesus tinha compaixão por multidões famintas. Precisamos desenvolver a compaixão de Cristo em nosso coração. E aqui, pensando ainda na compaixão do Senhor, eu queria colocar um outro versículo diante do povo de Deus. Sabia que Jesus, ele demonstra compaixão até quando se indigna? Até quando Jesus está irado, ele mostra compaixão? Olha Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, o versículo 5. Olha bem esse verso, capítulo 3, versículo 5. Diz assim: olhando ao redor, indignado. Indignado e o quê? Indignado e condoído. Outras traduções falam indignado e compadecido. Meus irmãos, será que a gente consegue ter uma dimensão da compaixão do Senhor? Ele se compadece de tal forma que ele trabalha para aquele que nele espera. Ele se compadece de tal forma que ele sofre a angústia do seu povo. Ele se compadece de maneira que ele não quer que as pessoas desfaleçam pelo caminho. Ele se compadece até quando está indignado com o pecado das pessoas. Olha esse texto, indignado e condoído, indignado e compadecido. Meus irmãos, isso quer dizer que até mesmo
quando nós temos motivos para ficar indignado, quando nós temos motivos para ficar irado, nós precisamos pedir ao Senhor para nos ajudar a ter compaixão. E talvez nesses momentos é onde nós mais precisamos demonstrar compaixão. Como é que a igreja de Cristo se torna a padaria de Cristo no mundo faminto? Em primeiro lugar, gente, precisamos aprender da compaixão de Jesus. Jesus se compadece pelas multidões, porque ele vê as multidões como ovelhas aflitas e exaustas, que não tem pastor. Eu fico feliz por perceber que os irmãos têm uma visão desenvolvida nessa área, quando nós pensamos na obra missionária. E a gente olha para aquelas pessoas, e como é que a gente consegue ver aquelas pessoas? Multidões exaustas, aflitas, como ovelhas que não têm pastor. E eu fico feliz por perceber que os irmãos sentem no coração a responsabilidade de saciar a fome espiritual daquelas pessoas. Oh, graças a Deus pela visão missionária que essa igreja tem. Me abençoa tanto, meus irmãos. Quando eu saio, que eu estou em outras igrejas que tocam neste assunto, olha, eu não vou dizer que eu falo com orgulho, porque orgulho é pecado, mas eu falo com brilho nos olhos. Minha igreja ama missões. Minha igreja ama o trabalho de Deus espalhado pela face da terra. Eu louvo a Deus por ver isso no coração dos irmãos. Mas, meus irmãos, entendamos que essa visão precisa ser ampliada. Precisamos ir além. A compaixão de Jesus em nosso coração precisa nos motivar a perceber cada vez mais essas necessidades. Precisa nos motivar de tal forma que possamos nos levantar como resposta de Deus para ovelhas exaustas e aflitas que não têm pastor. Igreja, a padaria de Cristo no mundo faminto. Meus irmãos, voltemos para aquele texto. Tem mais algumas coisas que nós precisamos entender ali. Mateus capítulo 15. Jesus, no verso 32, ele diz que sente compaixão. Vimos um pouco como é que é a compaixão de Cristo. Mas sabe o que ele diz também? Ele diz que se compadece por uma razão. Porque aquela multidão estava com ele há 3 dias. Meus queridos, a compaixão de Jesus leva Jesus a saber há quanto tempo as pessoas estão buscando por ele. Isso daqui me mostra que Jesus, na sua compaixão, ele sabe há quanto tempo que eu estou buscando por ele. Se você observar o contexto, você perceberá que Jesus estava no monte e que as pessoas foram a ele para serem curadas. Então o versículo 30 vai dizer que tinham diversos enfermos, cegos, coxos, aleijados. E eu fico imaginando por que eles ficaram ali 3 dias. Eu só consigo imaginar 2 possibilidades. Uma possibilidade é a seguinte: você já chegou em algum lugar onde tem muita gente e você precisa ser atendido? E você já foi num banco onde assim tem um bocado de gente e você precisa ser atendido pelo caixa? Tem uma fila, não tem? Quando tem 10 caixas, a fila tenta ir até os 10 caixas. Mas imagina quando tem um caixa só. Então essa multidão demorou ali porque eles estavam esperando o momento da sua cura. Jesus curou um, Jesus curou outro, e estavam as pessoas ali esperando o momento que elas fossem curadas também. Essa é uma possibilidade. Sabe qual é a outra, que eu creio que é real também? É o seguinte: eu fui curado logo no primeiro dia. Eu fiquei tão feliz de ver as maravilhas de Jesus, que eu esperei para ver ele fazer isso na vida de outras pessoas também. Entende por que talvez as pessoas ficaram ali 3 dias? 3 dias no deserto? Não foi irresponsabilidade delas, não foi. É porque elas estavam ali se agradando de ver as maravilhas de Cristo, tanto na vida delas, quanto na vida dos outros. Estou esperando o momento do Senhor agir na minha vida. Estou tão feliz que Jesus já agiu na minha vida, que eu estou esperando ver Ele agir na vida dos outros. Alguns poderiam ter sido curados e imediatamente ido embora. Outros poderiam ter desistido quando viram uma multidão tão grande dizendo: vai demorar muito, eu não vou esperar. Mas esses daqui,
eles esperaram 3 dias. E Jesus, em sua compaixão, ele conhecia o tempo que as pessoas passaram esperando por ele. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? A sua espera por Jesus, a sua busca por Jesus, não está passando em vão diante de Jesus. Ele sabe há quanto tempo você está buscando, Ele sabe há quanto tempo você está esperando, Ele está consciente, Ele está ciente do assunto, e Ele está preparando a resposta para a sua busca, Ele está preparando a resposta para a sua procura. Isso me faz perceber que a compaixão de Jesus deve me animar a não desistir de buscá-lo, a não desistir de procurá-lo. E meus irmãos, Jesus, em sua compaixão, sabe das nossas carências. Ele está dizendo: eu não quero despedir essa multidão, porque ela vai ficar com fome na estrada. Assim como Jesus sabia da carência alimentar daquelas pessoas, Jesus sabe da carência da nossa alma. Eu não imagino que as pessoas ficaram dizendo: olha Jesus, eu estou sem pão, se eu for andar, eu vou cair pelo deserto. Não, Jesus, em sua onisciência, ele sabia qual era a carência daquela multidão. Jesus, na sua compaixão, meu querido, ele sabe da sua carência emocional, ele sabe da sua carência familiar, ele sabe da sua carência financeira. Talvez você esteja precisando do emprego, talvez você esteja endividado. Jesus sabe dessa carência. Jesus sabe da carência espiritual que há no coração do homem. E olha, Jesus sabe e supre. Jesus sabe e supre. Compartilhar uma coisa rapidinho aqui que me abençoou muito essa semana. Se me disser assim: Vitor, o que fez você ganhar a semana? Foi essa resposta de oração. Semana passada, Daniela, como os irmãos sabem, o esposo dela está com leucemia, está em tratamento de saúde lá em Itabuna. E eu ligando para Daniela, aquela preocupação que a gente precisa ter com os nossos irmãos, né? Queremos saber se a decisão do Ailton estava confirmada, e graças a Deus está confirmado, ele está firme em Jesus. E querendo saber se o tratamento estava a contento, e graças a Deus está. E aí eu perguntei: ô Dani, como é que você está financeiramente? Ô pastor, graças a Deus, até o momento está tudo tranquilo. Ô Dani, como é que está a transfusão de sangue? Ô pastor, graças a Deus, o meu sogro, ele procurou aí, já conseguiu vários doadores. E aí eu perguntei: ô Dani, será que tem alguma necessidade que você esteja tendo aí? Ô pastor, Itabuna é muito quente. Itabuna é muito quente. E o quarto que ele está de frente para o sol, está quente demais aqui. E como é leucemia, precisa ficar no isolamento. E os quartos que tem ar-condicionado, ele não pode ficar lá, porque ele precisa ficar no isolamento. Ô Dani, pode botar um ventilador? Não pode, pastor, porque ventilador faz com que as bactérias circulem. O que vocês precisam? Precisam de um ar-condicionado. Gente, como é que a gente faz isso daí? Dani, vamos orar. E a gente foi orar. E no outro dia, a Dani me ligou falando: pastor... Uma senhora que eu nem sei quem foi me ligou e perguntou: o que você está precisando? Eu falei: o ar-condicionado. E olha, pastor, o ar-condicionado já está aqui no meu quarto, só falta o hospital instalar. É um Deus que supre a carência do seu povo, meu irmão. Esse é nosso Deus. É um Deus que realmente trabalha por aquele que neles esperam, que nele espera. Nós podemos esperar em Deus. Podemos esperar 1 dia, 2 dias, 3 dias, porque até o nosso tempo de espera não passa em vão diante de Deus. Nós podemos chegar a essa multidão faminta e dizer: busque o Senhor, porque o Senhor vai suprir a necessidade da sua alma. Meus queridos, nosso Deus é um Deus vivo, nosso Deus é um Deus real, nosso Deus é um Deus presente, é Deus que ouve, é Deus que vê, é Deus que intervém. Louvado seja o nome de Deus. Eu gostaria de ir adiante para dizer o seguinte: Jesus conhece nossas fragilidades. Jesus está dizendo: olha, se eu despedir o povo desse jeito, o povo não vai conseguir chegar na cidade, o povo vai cair pelo caminho. E porque Jesus conhece nossas fragilidades, Jesus não quer nos despedir vazios. Jesus não quer que nós desfaleçamos no caminho. Esse caminho, meus queridos, é a nossa jornada cristã. Jesus não quer que nós desfaleçamos na nossa jornada cristã.
Ele quer suprir para que você possa andar em sua fé de uma maneira perseverante, de uma maneira vitoriosa, de uma maneira alegre. Jesus não quer que você desfaleça no seu namoro. Jesus quer suprir para que você possa namorar de uma maneira que Cristo seja glorificado no seu relacionamento. Jesus, Ele quer suprir no seu casamento, para que você não apenas tenha um casamento duradouro, mas que você tenha também um casamento agradável. Jesus quer suprir na sua família, para que os pais possam criar os filhos na disciplina de amoestação do Senhor, não provocando eles a ira. Para que os filhos possam honrar os pais, assim como a palavra do Senhor diz, que é o primeiro mandamento com promessa. Jesus não quer que nós desfaleçamos pelo caminho, e Ele está suprindo o necessário para que isso aconteça. Meus irmãos, em Jesus, nós temos recursos para vivermos uma vida que agrada a Deus. E aqui eu gostaria então de dizer uma segunda coisa. Se em primeiro lugar devemos conhecer a compaixão de Cristo, segundo lugar, nós precisamos entender como é que é a tendência humana, como é que nós somos diante de Cristo. Jesus chega até os discípulos e fala: tenho compaixão dessa gente, eu não quero que eles desfaleçam pelo caminho. E sabe o que os discípulos respondem? Observe aí o verso 33. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Aqui nós temos um retrato da tendência humana. Se na compaixão de Cristo nós temos um retrato do amor de Deus, na pergunta dos discípulos nós temos um retrato da tendência humana. Como nós somos? Meus queridos, os discípulos fazem a pergunta: onde acharemos tantos pães nesse deserto? 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Se fosse multiplicar aí, nós imaginamos umas 16 mil pessoas. E eles perguntam: onde vamos achar tantos pães? Sabe o que eu percebo? Eu percebo que nós, os discípulos de Cristo, nós somos tremendamente falhos. Ou será que eram só eles? Ou será que sou só eu? Sabe por que eu digo isso? Porque esses discípulos de Cristo, há 2 capítulos atrás, há 1, a gente está no capítulo 15, né? No capítulo 14, eles viram Cristo multiplicar pães para 5.000 homens. E agora eles estão diante do mesmo problema. E mesmo eles tendo aprendido tanto das maravilhas de Cristo, olha eles agora duvidando da capacidade que Cristo tem de resolver o problema. Não somos assim, meus irmãos? Eu fico assim vendo o povo de Israel. Deus tira o povo de Israel do Egito, e o texto diz: com mão forte e braço estendido. E Deus, para tirar o povo de Israel do Egito, Deus faz maravilhas. Deus faz com que água se transforme em sangue. Deus faz com que chova pedra do céu, e essas pedras caem num lugar específico, cai apenas na terra dos egípcios. O gado dos judeus passaram intactos. Deus faz com que o dia escureça, mas Deus mais uma vez faz com que o dia escureça apenas na terra dos egípcios, porque na terra dos judeus continuava havendo sol. E Deus, para consumar, Deus faz com que o mar vermelho se abra. Meus irmãos, tente imaginar essa manifestação de poder. O povo de Israel passando por dentro do mar vermelho, a pé enxuto. E uma coluna entre o povo de Israel e os egípcios, uma coluna de fogo, proteção nítida, visível, perceptível, palpável. E o povo de Israel no deserto achou que Deus tirou eles do Egito para deixar que eles morressem no deserto. Percebe? Viram tantas lições de Deus no Egito, por que não confiaram mais no deserto? Mas aí no deserto, durante 40 anos, Deus continuou fazendo maravilhas. Fez com que água saísse de rocha, fez com que pão caísse do céu, fez com que inimigos saíssem desbaratinados,
fez com que uma coluna de nuvem seguisse eles durante o dia, uma coluna de fogo seguisse eles durante a noite. E então eles entram na terra prometida. Veja bem, eles acharam que Deus tirou eles do Egito para morrerem no deserto. Agora na terra prometida eles precisam vencer os cananeus. E o que eles fazem? Eles acham que Deus tirou eles do Egito, sustentou eles no deserto, para deixar com que eles caíssem diante dos cananeus. Não são assim os discípulos? Será que Jesus, que multiplicou pães um capítulo atrás, será que Jesus não pode suprir a fome do povo agora? Meus irmãos, não é verdade que conosco acontece igual? Nós vemos tantas manifestações de Deus em nossas vidas, daqui a pouco surge uma dificuldade, e olha nós duvidando aí de novo. Ou será que sou só eu? Nós vemos que o nosso casamento teve tanta prova de que o Senhor aprovou esse casamento, e na primeira dificuldade, olha nós achando que o casamento não vai adiante. Nós vemos que Deus cuidou de nós até nas mínimas coisas, e quando surge aí algum problema, nós nos desesperamos achando que Deus não vai fazer nada agora. Esses discípulos mostram um retrato do homem. Nós somos assim. Mas meus irmãos, se tem uma coisa boa na atitude deles, sabe qual é? Eles reconhecem a própria incapacidade. Se tem uma coisa boa aí, é isso: reconhecer a própria incapacidade. Jesus, realmente eu estou vendo que a multidão está faminta, mas Jesus, sozinho eu não consigo fazer nada. Jesus, se o Senhor não fizer nada na minha vida, eu não vou conseguir resolver esse problema. Se tem uma coisa boa nesses discípulos aí, é o fato de reconhecer a própria incapacidade. Jesus, se o Senhor não for comigo, eu não vou conseguir ter uma vida pura no meu namoro. Se o Senhor não for comigo, eu não vou conseguir ser um bom marido para minha esposa, eu não vou conseguir ser um bom pai para os meus filhos. Jesus, sozinho eu não vou conseguir dar um testemunho no meu trabalho que leve pessoas a se converterem. Oh Jesus, eu preciso do Senhor para ser a sua padaria nesse mundo faminto. Se tem uma coisa boa nos discípulos, é mostrar a incapacidade que eles têm sem a atuação de Jesus. Meus irmãos, nós precisamos reconhecer que precisamos da atuação de Jesus. E aqui eu queria jogar uma coisa para os irmãos pensarem. Quando os discípulos falam, onde acharemos pães? Os discípulos estão olhando para as dificuldades. Os discípulos estão olhando para o problema. E meus irmãos, entendamos uma coisa: se olharmos para problemas, não faremos nada. Se olharmos para as dificuldades, nós não faremos nada. Você quer fazer a faculdade em medicina e você descobre que as vagas são de 300 para 1. Se você olhar para as poucas vagas diante da quantidade de concorrentes, você não faz vestibular. Se nós olharmos para as dificuldades, nós não fazemos nada na vida. Você vai fazer um concurso público, e se você ficar olhando para a quantidade de concorrentes que tem nesse concurso público, para a limitação de vagas, você acaba desistindo e não faz o concurso público. Se nós olharmos para as dificuldades, nós não fazemos nada. Na vida é assim. No seio da igreja, nós queremos ver pessoas convertidas, mas para que isso aconteça, nós precisamos ter iniciativas. Mas se nós ficarmos olhando para as dificuldades, nós não vamos tomar iniciativa nenhuma. E aqui eu gostaria de pensar um pouco com os irmãos, uma questão bem doméstica. Nós vemos necessidades de evangelismo em zonas rurais, mas nós vemos que o trabalho evangelístico precisa de uma assistência, assim como foi colocado da última vez. Tem bastante assistência. A igreja tem dado 3 carros semanalmente com gasolina para ir onde precisa ir. A igreja tem um pastor apenas para lidar com isso. Mas diante da assistência que nós temos e o tamanho do trabalho, nós achamos, puxa, é muito trabalho para pouca gente. Se nós ficarmos olhando para isso, a gente não vai fazer nada. Nós vemos esse trabalho aí com esses sem-tetos, pessoal saindo durante a semana, e se nós ficarmos olhando, não, é um povo difícil, não, a gente não vai saber o que fazer, a gente não faz nada.
A gente vê esse trabalho aí que os jovens têm feito com os GAs, mas se nós ficarmos olhando dificuldade, mas e isso, mas e aquilo, meus irmãos, a gente não faz nada. Se os discípulos ficassem apenas pensando no tamanho da multidão e no deserto em que estavam, os discípulos não fariam nada. Meus irmãos, Salmo 121 diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quer entender esse salmo? É um salmo de peregrinação. O povo estava indo para Jerusalém para uma festa religiosa. Só que nessa peregrinação, eles corriam o risco de serem assaltados. Sabe de onde vinham os bandoleiros? Vinham dos montes. Porque nos montes eles tinham uma visão panorâmica e eles podiam fazer ataques rápidos, porque eles corriam descendo e descendo, como o povo diz, todo santo ajuda. Então os montes para os peregrinos era um motivo de perigo. Quando eles olhavam para os montes, o coração ficava em suspenso. A qualquer momento pode vir o bandoleiro para assaltar minha caravana. Por causa disso eles iam deixar de ir a Jerusalém para adorar o nome de Deus? Será que por causa disso eles deixariam de ir para Jerusalém? Então o salmista diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Eu vou parar de olhar para os montes e olhar para o Senhor. Porque, meus queridos, se nós quisermos viver uma vida cristã olhando para a dificuldade, a gente não faz nada. Se você quiser olhar para as dificuldades do seu casamento, você não faz nada na vida conjugal. Se você quiser olhar para as dificuldades que é criar filho, você não vai querer engravidar nunca. Se você quiser olhar para as dificuldades que é fazer um concurso, você não vai entrar num concurso nunca. Meus irmãos, entendamos duas coisas importantes. Primeira, entendamos bem isso. Primeira coisa importante acerca disso: parar diante das dificuldades é falta de fé. Parar diante das dificuldades é falta de fé. Eu gostaria que os irmãos puxassem pela memória como é que foi a construção desse templo. Se na época o pastor e os membros parassem diante das dificuldades, esse templo não seria erguido. Se as pessoas parassem diante das dificuldades, o trabalho missionário que essa igreja sempre abraçou, não teria abraçado. E sabe o que eu vejo nisso daqui? Parar diante das dificuldades é falta de fé. Tá difícil? Tá, mas a questão não é a dificuldade. A questão é, Deus tem algo para dizer sobre o assunto? Porque se Deus for conosco, a dificuldade vai cair por terra e a gente vai vencer essas dificuldades. Uma segunda coisa importante para sabermos sobre isso: meus irmãos, parar diante das dificuldades é preguiça. É preguiça. Provérbios 15:19 diz que o caminho do preguiçoso é cercado de espinhos. Sabe o que isso quer dizer? O preguiçoso vê dificuldade em tudo. Ele fala: eu não vou nesse caminho aqui não, porque tem espinhos. Aí você fala: então vai por esse. Nesse também não, que tem espinhos. Vai por aquele. Naquele também não, porque tem espinhos. Parar diante de problema é falta de fé. Parar diante de dificuldade é preguiça, é não querer avançar. Onde compraremos pães? E aí Jesus Cristo, ele devolve a pergunta. Observe o texto, o verso 34. O verso 34 diz assim: perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Observe que Jesus está devolvendo a pergunta para os discípulos. Os discípulos perguntam: onde acharemos pães para tão grande multidão nesse deserto? E aí Jesus devolve a pergunta: quantos pães tendes? O que eu percebo aqui, meus irmãos, é que os discípulos, eles queriam uma solução fora deles. E Jesus está dizendo que a solução se daria a partir deles. Nós procuramos soluções fora de nós, quando Jesus está mostrando que a solução se dará a partir de nós. Nós queremos que o cônjuge mude para o casamento ser melhor, e Jesus está dizendo: quantos pães tendes? A solução é a partir de você, não é fora de você. Nós queremos que surja alguém de fora com resposta para tudo, e Jesus está dizendo que talvez a resposta precisa partir de nós.
Então imagine bem, uma igreja vai construir, e as pessoas da igreja ficam imaginando que vai surgir uma pessoa de fora da igreja cheia de dinheiro para financiar a obra. E Jesus quer dizer o diferente. Jesus está perguntando: quantos pães tendes? Meus queridos, Jesus nos convida a fazer parte da solução. Jesus nos convida a fazer parte da solução. Ele quer que nós sejamos a resposta da sua compaixão para multidões famintas. O povo está faminto? Tá. Sabe como é que esse povo vai ser saciado? A partir de nós. Quantos pães tendes? Jesus nos dá o privilégio de sermos o instrumento dele, para que maravilhas aconteçam na vida das multidões. Quantos pães tendes? Jesus quer nos ensinar que a igreja de Cristo tem pão para os famintos que buscam a Cristo. Meus irmãos, nós como igreja, nós temos pão para aqueles que realmente estão buscando o Senhor. Nisso daqui a gente precisa entender bem o que é a igreja, porque, meus irmãos, igreja não é, como é que a gente pode dizer, templo. Igreja é corpo. Igreja não são paredes, igreja são pessoas. Aliás, igreja não é parede, igreja é pessoas. E sabe o que essas pessoas reunidas são? Elas são uma comunidade terapêutica. Por isso que a Bíblia fala que é corpo. É porque um vai ser usado por Deus para servir o outro. É uma comunidade terapêutica. Nisso daqui, meus queridos, sabe o que nós precisamos ser mais? Ser mais aqueles que se preocupam com as necessidades dos nossos irmãos dentro de nós. Quantos pães tendes? O irmão está desempregado, e a minha pergunta precisa ser: quantos pães eu tenho para poder compartilhar com aquele irmão que está desempregado? O irmão está passando por necessidade financeira, e a pergunta que eu preciso me fazer é: quantos pães eu tenho para poder auxiliar aquele irmão que está com dificuldade financeira? Entre nós há irmãos que estão com dificuldade no casamento, e a pergunta que eu preciso me fazer é: quantos pães eu tenho para poder ser um conselheiro a pessoas que estão passando por luta? Ou pelo menos ser joelhos que se dobrem para orar por pessoas assim. Meus queridos, Jesus Cristo, ao dizer quantos pães tendes, Jesus Cristo está nos convidando a fazermos parte da solução dele para um mundo que está faminto. A igreja é padaria de Cristo. A igreja é o meio que Cristo utiliza para suprir a fome daqueles que estão famintos. Quantos pães tendes? Quero encerrar dizendo o seguinte: como é que nós aprendemos a ser a padaria de Cristo no mundo? Queria jogar rápidas reflexões. Primeira, observe o verso 36. Verso 36 diz assim: tomou os 7 pães e os peixes, tendo dado graças, partiu. Primeiro lugar, a igreja aprende a ser a padaria de Cristo no mundo quando ela dedica seus recursos ao Senhor. O que nós temos, o que nós somos, precisam ser dedicados ao Senhor. Quando as pessoas pegaram os pães e os peixinhos que tinham e deram nas mãos do Senhor, multidões foram alimentadas. Primeiro lugar, meus irmãos, precisamos aprender a dedicar aquilo que temos ao Senhor. Eu queria fazer um desafio a você. Nós temos aqui na igreja pessoas que são dizimistas fiéis. Eu vejo algumas pessoas que chega o dia primeiro, é do banco para a igreja. Primeira coisa que faz é tirar o dízimo. E meus irmãos, muitas dessas pessoas são aposentadas assalariadas. Eu queria te convidar a assumir um compromisso de fidelidade, de oferta ao Senhor. Um compromisso de dizimista fiel. Meu Senhor, eu quero ser padaria de Cristo no mundo. E se eu preciso aprender isso, fazendo com que os meus recursos estejam dedicados ao Senhor, eu quero assumir um compromisso de dizimista fiel. Nós temos aqui algumas pessoas que são fiéis no dízimo. Mas, meus irmãos, eu creio que nós podemos ter mais pessoas fiéis aqui. Em primeiro lugar, isso. Aprendamos a dizimar, aprendamos a ofertar. Sempre que houve dedicação do que temos a Cristo, Cristo foi glorificado. Lembra aquela viúva pobre? 2 moedinhas apenas. E Cristo fala: essa daí deu mais do que todos os outros. Meus queridos, não é a quantidade,
é a fidelidade, é a disposição de dedicar o que nós temos e o que nós somos nas mãos do Senhor. A igreja precisa compartilhar com os famintos aquilo que tem recebido do Senhor. No verso 36 fala que Jesus deu aos discípulos e os discípulos deram aos famintos. Percebe que os discípulos foram uma ponte entre Jesus e os famintos? Nós precisamos aprender a compartilhar com os outros aquilo que temos recebido de Cristo. Não temos recebido um aprendizado espiritual? Precisamos ser pontes para que outros aprendam de Cristo também. Não temos aprendido da sua misericórdia, da sua graça? Precisamos ser pontes para que outros conheçam graça e misericórdia também. A igreja precisa guardar o que tem aprendido do Senhor. O texto fala que quando todo mundo se fartou, eles recolheram aquilo que havia sobrado. Meus queridos, aquilo que nós temos aprendido de Cristo, a gente precisa guardar em nosso coração. Não pode deixar com que se perca. Os pães que sobraram não ficaram perdidos, foram guardados. Sabe qual foi o problema dos discípulos aqui? Aqueles pães que sobraram da última multiplicação ficaram esquecidos, porque se eles se lembrassem que Cristo havia multiplicado pães antes, eles não teriam duvidado agora. Se nós aprendermos de Cristo no dia a dia e guardarmos o que temos aprendido, nós vamos ter forças espirituais, nós vamos ter capacitação no Senhor para lidar com as dificuldades que surgirem daqui para frente. Guardar aquilo que temos aprendido. E meus irmãos, precisamos nos preocupar que os nossos cestos estejam cheios. O texto fala que eles reuniram 7 cestos cheios. Sabe o que cesto é este? É o nosso coração. A gente precisa se preocupar que o nosso coração esteja cheio da atuação do Senhor, cheio da palavra do Senhor. Nós não podemos nos contentar com o mínimo de Deus. Nós precisamos buscar o máximo de Deus em nossa vida. Pensa bem numa coisa. Eu já vi alguns crentes dizendo o seguinte, que não se preocupavam muito com galardão. Para eles, estar no céu já era o suficiente. Bom, beleza, tudo bem, estar no céu é uma maravilha. Mas, meus queridos, dizer isso não é se acomodar com o mínimo de Deus? Olha, graças a Deus eu vou estar no céu. Mas se o Senhor diz que eu posso estar no céu com galardão, eu quero galardão. Não se acomodar com o mínimo de Deus, eu quero o meu cesto cheio. A Bíblia fala que no Velho Testamento, os judeus só podiam ficar no átrio exterior. Mas aí Cristo veio, e Cristo vindo, Ele abriu o Santo dos Santos para todos os homens. E aí a Bíblia fala que nós temos acesso livre ao trono de graça. Isso quer dizer que eu não quero mais o átrio exterior, não. Eu quero adentrar no Santo dos Santos. Eu quero adentrar na minha comunhão com Deus. Eu quero o meu cesto cheio da palavra do Senhor, cheio do Espírito do Senhor, cheio da graça do Senhor. Meus queridos irmãos, em suma, a palavra de Deus está nos dizendo que Cristo, Ele tem uma compaixão tremenda pelo seu povo. Ele tem uma compaixão tremenda por multidões que estão famintas. E Cristo quer que nós nos sensibilizemos com a sua compaixão, para que assumamos a responsabilidade de ser a sua padaria no mundo faminto. A pergunta é: quantos pães tendes? A resposta que você tiver no seu coração, coloca diante do Senhor. Assuma esse compromisso. Se dispõe a ser uma ponte entre Jesus e o mundo, entre o mundo faminto e Jesus. E que os nossos cestos estejam sempre cheios da maravilhosa atuação e abundância de Cristo. Que Ele nos abençoe. Meus irmãos, vamos curvar nossas cabeças agora. Vamos orar, vamos falar com Deus. Quero pedir aos irmãos para que se agradem no Senhor por quem Ele é, pela sua compaixão, pelo privilégio que Ele nos dá, não apenas de ter saciado a nossa fome, mas de querer fazer de nós instrumentos dEle, para que outros tenham sua fome saciada. Meus irmãos, levantemos um clamor por multidões famintas. Jesus Cristo, quando Ele viu as multidões, se compadeceu delas, por serem como ovelhas aflitas sem pastor. Ele disse: rogai ao Senhor da seara
que levante trabalhadores para a sua seara. Meus irmãos, que haja compaixão em nossos corações, a ponto de podermos levantar um clamor intenso. Nosso Pai, agradecemos ao Senhor pelo teu povo aqui reunido, Senhor. Deus bendito, queremos pedir a Ti sobre o que nós estivemos aqui compartilhando, que o Senhor nos desafie, ó Pai, que o Senhor nos ajude a termos a Tua compaixão em nossos corações. Bendito Deus, eu quero pedir ao Senhor de uma maneira especial pelos nossos pastores, Senhor, o pastor Infante que está pregando fora, que o Senhor esteja abençoando o nosso pastor e a igreja onde ele está pregando, Pai. Que o Senhor traga ele em paz no momento oportuno. Que o Senhor seja com o pastor Sidney nos trabalhos de evangelismo. E Santo Senhor, queremos pedir por aqueles que estão fazendo concurso, Pai, que a Tua mão seja sobre eles, dando a eles capacitação, Pai, e que eles tenham boas colocações nessas vagas que têm para ser oferecidas. Santo Senhor, pedimos a Ti para que nos despeça em paz para os nossos lares, nos dê um dia na Tua presença, e Senhor, que possamos estar aqui à noite para glorificar o Teu nome. Em Cristo te pedimos, ó Deus. Amém, Senhor. O bem que eu quero não faço, mas o mal que não quero já fiz. Escravo da sinceridade,